Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa do projeto Memória Viva, essa iniciativa que marca o início das celebrações dos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Mossoró, da CDL. Quem está aqui comigo, mais uma vez, Estênio Max, presidente da CDL Mossoró. Estênio, muito boa noite. Boa noite a Maricelo, aos telespectadores, os nossos também seguidores das redes sociais. E estamos aqui hoje num dia muito especial, apresentar aqui o nosso convidado da noite, Thales Patrese. Tive a oportunidade de conhecê-lo ainda no período mais difícil, que passa no auge da pandemia. E hoje a gente está aqui para bater um papo, conversar um pouco sobre Thales, sobre a Be Delivery, sobre o empreendedorismo, sobre a sua vida, a sua carreira, que vai ser certamente de grande contribuição e de grande valia para esse projeto do Memória Viva da CDL. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado, Estênio. Obrigado, Maricelo. Obrigado pela lembrança, lembrar aí da gente. E para a gente, com certeza, é uma alegria, uma satisfação imensa poder participar e contribuir, falar um pouco sobre a nossa história, sobre a história da Bia. É sempre uma alegria para a gente e sempre um momento nostálgico também quando a gente fala um pouco da história. Então a gente meio que revive de novo tudo que a gente passou. Então, com certeza, é uma satisfação imensa. Espero contribuir aí imensamente com esse projeto, Memória Viva, e que realmente fique aí para os anais de Mossoró, que a gente consiga despertar não só essa geração, mas outras gerações que venham aí com a nossa vivência e as nossas experiências. Acho que é isso que conta. É uma alegria recebê-lo, Thales, aqui no nosso programa. E a gente tem resgatado, registrado, documentado a trajetória de empresários moçoroenses com atuação aqui em Mossoró, na região, no estado, com décadas de atuação no mercado. Mas o nosso projeto ele também traz aqui para vocês histórias de empresários mais jovens, que também tem muito a contribuir e inspirar você, telespectador, seguidor das nossas redes sociais, que é o caso de Thales Patrese, 37 anos. Isso eu queria que você inicialmente se apresentasse aos nossos telespectadores. Quem é Thales Patrese Soares? Bom, Thales Patrese ele é moçoroense, com muito orgulho, muito carinho. Nasci aqui em Mossoró, lá em 1985, maternidade Almeida Castro, todo como a grande maioria dos moçoroenses. E vivi a minha vida toda aqui também, apesar de sempre estar, todas as minhas atividades profissionais sempre envolveram muito ter que viajar e tal, mas ainda assim vivi a minha vida toda aqui. Tenho 3 filhos, já um pouco já grandes, assim, já adolescentes. Eu fui pai super jovem, fui pai com 18 anos, então minha filha mais velha já tem 18 anos. E sou como eu me descrevo, assim, um eterno vendedor, assim, algo que eu não deixei de ser, sou, e não pretendo deixar de ser também. Eu acho que é uma das minhas maiores virtudes, das minhas maiores especialidades. Então, com certeza, poder caracterizar Thales como um eterno vendedor, moçoroense vendedor. Thales, quando criança, você, como nasceu aqui em Mossoró ainda, quais eram os seus principais sonhos? Por incrível que pareça, assim, eu pretendia ser padre, porque eu era muito conectado com a religião. Então eu sou músico também, então comecei a aprender teclado com 8 anos de idade, então, depois aprendi a tocar violão, guitarra, outros instrumentos. E eu toquei muito tempo na igreja, catedral, na Santa Terezinha e tal, enfim. E aí, quando eu era criança mesmo, meu maior desejo era ser padre. Eu acho que era a maior referência que eu tinha, assim, de pessoas bem sucedidas, assim, com um padrão legal. Então eu tinha aquilo como ideal, assim, quando eu era bem criança. Depois eu fui descobrindo outras coisas, aí já depois passou a fase de eu de repente querer ser músico mesmo. Aos 14 anos eu gravei um CD religioso, e a gente vendeu algumas cópias aqui pela cidade, pelo estado, fazíamos shows nessas festas de padroeiro, de outras cidades aqui, rodei o estado todo, a gente fazia esses, e vendia o CD e tal. Foi um
tempo bem legal da minha vida, assim, acho que eu fiquei ali até uns 16, 17 anos. Toquei bastante casamento em Mossoró, toquei pra caramba mesmo, acho que mais de 300 casamentos em Mossoró na época. E tocava missa de sétimo dia, tocava, né, 15 anos e tal, então minha infância foi muito conectada com a religião. Carlos, qual era o nome da banda? Era Thales Patrese mesmo, era sempre... E aí toquei muito tempo assim, dentro da Renovação Carismática também, depois Shalom, né, essas comunidades religiosas, toquei bastante também, mas foi Thales Patrese mesmo. Mas desistiu da música ou continua ainda tocando? Agora é só hobby, né? Agora eu tenho uma coleção de violão lá na minha casa. É interessante essa história porque assim, quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu era muito humilde, né? Então eu ganhei um violão que ele não tinha corda. Ele não tinha corda porque não tinha os trastes mesmo, não tinha as rodanas, não tinha como botar corda. E aí eu tocava assim, eu fazia as posições no violão e imaginava o som no meu ouvido e tal. E aí depois eu consegui um violão que tinha corda na igreja, né? Ele me emprestou lá, o padre. E aí comecei a aprender a tocar violão. E aí, no dia que eu tiver condições, eu vou ter um violão de cada jeito, né? De cada forma. Hoje eu tenho uma coleção de violão na minha sala lá, graças a Deus. Mas hoje só hobby, né? Ainda tenho um teclado também, toco, mas só em casa, para os amigos, para a família. Não tenho mais a intenção da vida profissional, não. Quais eram as dificuldades que você enfrentava na infância, Thales? Cara, acho que eu passei uma das melhores fases, assim, se você for pegar toda a história, né, assim, eu não tinha tecnologia nessa época, assim, eu era criança, não tinha computador, assim, a gente não tinha acesso a computador, não tinha acesso à internet, e pegando um gancho da música, assim, é interessante que, como aprender a tocar um instrumento autodidata, como eu, né, sou, sem internet, porque hoje você vai lá no Google, bota lá como fazer a pestana, o cara ensina, tem vídeo, tem tudo, né? E a gente tinha que ir atrás de revistinha lá na casa da revista, era bem interessante essa época, e aprender lá, decorar e tal. Então assim, acho que eu tive uma infância muito saudável, assim, muito conectada com a religião, muito conectada com pessoas boas, assim. Mas acho que as maiores dificuldades era realmente por ser muito simples, muito humilde, né, de família simples também, isso acaba tendo algumas limitações. Eu não diria exatamente dificuldades, mas limitações. Mas eu tive uma infância bem feliz, assim, filho único, né, por parte de mãe, parte de pai eu tenho outros irmãos, mas já mais velhos do que eu. Então sempre fui filho único, mas eu tive uma fase de infância ali bem feliz, cara, foi bem legal. Quais foram os valores que você absorveu dos seus pais? A principal de todas, certamente, cara, trabalhar, assim, acho que não só dos meus pais, mas dos meus avós, dos meus tios, assim. Eu tenho uma família que sempre foi, né, humilde, simples e tal, mas família muito de pessoas que gostam muito do trabalho, sabe assim. Então, cara, eu com 8 anos comecei a tocar, né, aprender instrumento, com 12, 13 eu já ganhava dinheiro tocando, assim, e é um trabalho muito digno, né. E então, acho que por isso que eu comecei a trabalhar tão jovem, né, tocando, depois lá com um cremosinho e tal, né, assim, porque eu aprendi dentro da minha família que o trabalho, aquela história do trabalho dignifica o homem, né, então, cara, eu sabia que eu tinha que estudar, tinha que, né, correr atrás ali, mas principalmente trabalhar, porque isso eu acho que um dos melhores valores e algo que eu tento, né, assim, implantar hoje nos meus filhos, realmente tem que trabalhar, tem que estudar, mas tem que trabalhar, todo mundo tem que se autossustentar, não depender de ninguém, tem que... Então acho que isso é algo que foi marcante, assim, para mim. Bom, Thales, eu vejo que você no seu dia a dia, né, por conhecer um pouco, você gosta de usar uns termos em inglês. A sua formação, ela foi toda aqui em Mossoró mesmo ou você saiu para fora para poder se aperfeiçoar? Cara, não, todo em Mossoró mesmo, eu estudei de diversas escolas, né, aqui na cidade, algumas escolas públicas, outras escolas particulares, mas até chegar ali no ensino médio, onde eu fiz IF também, na época não era IF, era ETFERN,
que depois virou Cefet, na época que eu estava lá, transição, acho que no ano 2000, já falou minha idade, então não tem problema nenhum a gente falar agora, né? Eu acho que no ano 2000, e depois fiz vestibular para Direito, entrei na UNP, depois Mater Christi também, acho que ali já com 18 anos, que foi a época que eu fui pai também, comecei a trabalhar, enfim. No Direito nunca atuei em nenhuma área, a não ser a época que eu fui diretor aqui na cadeia pública, Manuel Onofre. Passei alguns meses lá, cuidando do pessoal, né, da estrutura lá do... É bom que se diga, né? Você foi diretor, né? Sim, exatamente. Não fui apenado não, né? Mas passei, então foi a única época que eu exerci ali um pouco do direito, né? E isso também, essa faculdade me serviu muito e me serve muito até hoje, assim. Acabo utilizando muito no meu dia a dia, porque muitas questões envolvem, né, o jurídico, então, cara, é algo que acrescenta muito, inclusive dentro da BI Delivery, assim, os primeiros passos da BI em relação a contratos, a gente desenvolveu um sistema de franquias dentro da BI que a gente vai falar mais na frente, mas isso tudo foi desenvolvido por mim dentro da BI, todos os contratos, pré-contrato, COF, toda a modulação, né, que foi feita no início foi baseada ali envolve muito o direito, né? Então até hoje eu acabo desenvolvendo muito isso. Mas em relação à formação, né, de escolar, realmente tudo foi aqui em Mossoró. Chegou a cursar outra graduação, ou tem desejo de cursar alguma outra graduação em alguma outra área? Cara, tem um desejo, assim, tem algumas graduações hoje ligadas a empreendedorismo, né, que isso às vezes acaba trazendo ali um pouco de vontade, né, de você, mas o que não pode acontecer de forma nenhuma é parar de estudar, né, assim, hoje eu estudo pra caramba, mais do que antes, inclusive, né, em relação a curso e aprendizado mesmo. Então, meu dia a dia, sempre você tem que reservar ali um tempo para estudar, nunca é demais, assim. E é engraçado que quanto mais o tempo passa, mais você percebe a necessidade de você aprender, né? Então, realmente, acho que vai chegar a hora ali de a gente fazer um novo curso. E o quanto a educação foi e é importante para a sua vida? Cara, é importante demais, assim, é algo que eu falo muito, assim, com os meus filhos, que a gente precisa estudar mais e mais e mais e mais, assim, porque não somente a graduação, ou não somente, né, essa parte mais literária da coisa, mas o conhecimento, né, assim, hoje o mercado ele busca muito pessoas que têm conhecimento, dos mais diversos conhecimentos, dos mais diversos assuntos. Então, realmente, cara, é muito importante. Thales, nós vamos para um rápido intervalo, está só começando o nosso programa de hoje, daqui a pouquinho a gente volta com mais Memória Viva. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, recebendo com muita alegria o empresário, empreendedor Thales Patrese Soares. A gente falava no bloco anterior, começou a falar um pouquinho sobre vida profissional, né, a sua atuação na música. Após a música, né, qual foi o seu primeiro emprego, digamos assim, quando você começou a atuar e em que área? Eu comecei minha vida profissional, né, digamos assim, como vendedor de cremosinho. Cremosinho é um sorvetezinho de iogurte ensacado, não sei se vocês... Não é aquele influencer conhecido de Caricó, não, né? Acho que ele não era nem nascido nessa época, tem muitos anos isso. Então era vendedor de cremosinho, cara. Vendia aqui no Nogueirão, no estádio, né, do futebol, vendia na praia, vendia em todo canto. E consegui me desenvolver legal dentro da indústria lá também. Depois me tornei distribuidor do cremosinho aqui em Mossoró, depois da região, depois Natal também, passei ali um período ainda sendo distribuidor em Natal. Mas, cara, eu cheguei a vender bastante cremosinho. Pra vocês terem uma ideia, eu vendia 120 mil cremosinhos, cheguei a vender 120 mil cremosinhos em um mês, né, que era a carga fechada lá e tal. Então vendia pra caramba, assim. Acho que até hoje vende muito, porque é muito gostoso, a verdade. Ele vinha de onde, tá? Cremosinho? Ele é de Santa Rita, na Paraíba. Santa Rita. Mas é muito gostoso. E qual é o seu diferencial nessa venda para conseguir vender tanto também?
Cara, eu sempre gostei de vender o que me encanta. Então, assim, por que você foi vender cremosinho, Thales? Assim, cara, porque eu achava gostoso, achava bom. E se eu achava bom, achava legal, eu acreditava que outras pessoas também achariam bom, achariam gostoso. E isso foi em tudo que eu fiz na vida. Se você me perguntar, eu sempre fui apaixonado pelo que eu vendi. Primeiro eu me apaixono, depois eu vendo. E eu acho que inclusive é mais fácil você vender algo, né, que você gosta daquilo. Então você tem muito mais propriedade para falar. E o que me motivou é porque eu achava muito gostoso. Os cara, eu acho que todo mundo vai achar também, então eu vou vender. Então eu chegava numa vendinha lá na bodega, né, na mercearia e tal, falava do negócio e tal, o cara, pô, pega uma aí, chupa aí esse negócio pra tu ver. Então o cara pegava e tal, pô, é gostoso mesmo, baratinho e tal, botava e vendia bastante. Acho que a maior estratégia, assim, eu como vendedor, que gosto de utilizar, é primeiro eu me convencer, eu me vender daquele produto e aí depois eu consigo vender para outra pessoa. Você já conseguiu montar equipe aí nessa época? Na época, sim. Na época, inclusive, tinha uns motoboys que trabalhavam para mim, lá em Natal, principalmente. Aqui também eu cheguei a ter, acho que uns 2 ou 3 vendedores. Eu cheguei a ter um vendedor também em Alexandria, teve outro em Aracati, tinha em outras cidades, mas lá tal, lá eu cheguei a ter uns 9 vendedores lá na rua. Era uma equipe ainda, lógico, eu era muito menino, eu tinha 18, 19 anos, então era muito inexperiente, muito imaturo, cometi um monte de erro, um monte de coisa que hoje eu olho para trás, como é que eu fazia isso? E como é que dava certo fazendo tão errado assim, né? Então, mas ainda tive lá uma equipe. Quantos anos nessa experiência? Eu passei acho que 2 anos ali ainda com isso. E aí depois eu fui para cosmético. Eu tava vendendo cremosinho no salão de beleza e chegou um vendedor no salão de beleza para vender cosmético lá. E aí era uma linha chamada Botânica e, cara, o cara tirou assim, abriu, era um cheiro assim, cara, muito massa. Eu olhei assim, esse negócio deve vender demais. Isso era lá em Natal. Você vende isso aqui lá em Mossoró? Cara, não, eu vendo não. Eu posso vender esse negócio lá em Mossoró pra vocês? Posso vender. E aí fui pra cosmética, vou vender esse negócio em Mossoró que é muito cheiroso. Fui pra essa linha Botânica. E aí com poucos meses que eu tava lá, acho que 4, 5, 6 meses, eu conheci já a L'Oréal, que é uma, né, multinacional, e eu vi que era o salão, todo salão que eu chegava tinha L'Oréal, todo salão que chegava, cara, isso aqui tá vendendo bem, tô ganhando uma grana, mas quem vende mesmo é isso aí tem todo salão. E aí eu vou ter que ser vendedor desse negócio aí, que esse aí é que é bom. E aí fui atrás e tal, consegui uns contatos, fui pra Caicó na época para participar de umas reuniões lá, só para fazer conexão com um cara que era gerente lá da L'Oréal, porque eu queria aquela vaga de todo jeito, né? E aí depois o cara saiu, que era vendedor, um amigo meu e tal, a vaga abriu e eu peguei essa vaga. E passei alguns anos lá com L'Oréal. Percorrendo várias cidades, sim, estados. Na época do L'Oréal fazia todo o interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Só não fazia as capitais e nem Campina Grande, mas todo o interior era muito pegado, assim. Passava, não andava com mercadoria, era só tirando pedido, né, na época, mas era bem pegado. Eu rodava ali uns 6 mil quilômetros todo mês, era bem puxado mesmo. Mas foi uma época muito boa, aprendi pra caramba, assim, acho que foi uma fase bem importante na minha vida, assim, que eu consegui construir algumas coisas também, né, financeiramente falando, assim, na época eu conseguia ganhar razoavelmente bem, então construir algumas coisas, foi bem importante essa fase. Tá, você falou aí, a gente passou 2 anos com o Cremosinho, então existiu uma transição, né? Você se encantou, você se apaixonou Sim. pela linha de cosmético, pelo cheiro. Depois desses, acho, quase 5 anos percorrendo aí, Isso. chega uma hora que você deu o outro start. Que aí vem o início dessa de hoje, que é uma das, se não for a maior empresa de entregas do Brasil, a BI. Como foi que iniciou aí essa terceira transição? Porque também ainda teve a passagem lá pela cadeia, né? Tem uma passagem na direção da cadeia, né? Mas aí teve essa passagem lá e aí veio a BI. Foi quando você conheceu seus sócios, André e Luan? Como foi que veio a ideia? Bem interessante essa pergunta, né? E a gente colocar.
bem interessante que um amigo meu, Gabriel Barcelos, que é lá do Termas, que vocês conhecem, né, e tal, ele me apresentou na época um aplicativo chamado Delivery Much. É um aplicativo como o iFood, né, como fazer pedido de comida. E aí, cara, a gente comprou algumas cidades aqui para ser franqueado deles lá, Delivery Much. E aí a gente começou a fazer esse trabalho aqui em Mossoró. E eu fazia esse trabalho, os restaurantes e tal, a gente começou a desenvolver super bem o aplicativo e tal. Só que a gente fazia a venda e não fazia a entrega, né? E eu comecei a entender e visualizei que o limitante da minha venda estava na entrega. Porque eu fechava com um restaurante lá, uma promoção, um negócio e tal, sabia que o cara ia conseguir vender bem, porque a gente vendia, porque estava uma promoção e tal, o cara não conseguia entregar. Porque faltava motoboy, porque chovia, porque isso, porque aquilo outro. Cara, eu preciso desenvolver alguma coisa para resolver esse problema dessa logística, senão eu não vou conseguir vender, porque se eu vender e não conseguir entregar, eu não concluo a venda, né? Então, foi aí que eu tive, né, a ideia de criar Be Delivery, que na época não era o nome Be, logicamente, mas criar um aplicativo que conectasse entregadores com as empresas, né? Com aquelas lanchonetes, pizzaria que faziam as entregas na época com Delivery Much. E aí procurei um amigo para fazer parte, na época até Neuzinho, vocês, né, conhecem demais aí também. Eu procurei até Neuzinho, que ele tem uma empresa de tecnologia também, a Lunar e tal. Neuzinho, na época eu estava bem envolvido com um outro aplicativo que ele tinha criado, supermercados e tal. Eles não estão no meu time, então enfim. Procurei outros amigos, até que um amigo, Paulo Vitor, me apresentou o Luan, que estava fazendo um aplicativo para ele de Mossoró Busca e tal. E aí eu fui conversar com o Luan na época e expliquei qual que era a minha ideia, como era o projeto, o que eu queria, tal, como cliente dele, eles tinham uma software house. E aí eu queria ser cliente dele, só que quando eu comentei sobre a ideia e tal, disse, cara, você tem interesse em parceria, da gente ser sócio e tal? Eu disse, cara, tenho interesse total, porque, não sabia fazer o aplicativo lá. E ele não sabia fazer a área comercial, então, né? Perfeito. E aí ele tinha mais um sócio, que era Luan, que era André, e aí ele disse, a gente pode colocar André junto e tal, fazer uma parceria nós três e tal, fizemos ali E em 3, 4 dias nós nos tornamos sócios ali dessa ideia na época e começamos a construir todo o processo. Isso em novembro de 2017. E a gente colocou um target ali de fevereiro para fazer as primeiras entregas e a gente começou no dia 17 de fevereiro de 2018, fizemos a primeira entrega aqui em Mossoró. Inicialmente a tendência era para atender o público da Delivery Much, né, em Mossoró, que era onde a gente tinha. Depois foi que o negócio foi desenrolando para o outro lado, assim, para, né, expansão. Entre novembro e fevereiro, muito trabalho ali, muita pesquisa, muita dedicação. Foi pegado, assim, porque a gente começou o negócio do zero, 2, 3 meses a gente construiu tanto a parte de tecnologia, como a parte de termos de uso, termos de privacidade, contratos, enfim, abrir CNPJ, fazer tudo, todo o processo, né? E aí a gente começou, foram ali 2, 3 meses, carnaval, não teve Natal, não teve Réveillon, não teve nada, só trabalhando pegado, que a gente tinha ali a data para iniciar, e de fato a gente conseguiu iniciar bem próximo da data. A gente, na verdade, queria iniciar antes do carnaval e a gente iniciou uma semana depois. Esse o projeto era mais ou menos esse. Carlos, quando a gente idealizou ainda o projeto, né, Memória Viva, o objetivo era justamente registrar e deixar. Às vezes o pessoal pensa que só que é um empresário que já teve muitos anos. A Bia, ela é jovem na sua concepção de quando começou lá, quando era essa startup. Hoje ela já é uma senhora no ramo de tecnologia, né? A gente vai falar um pouco mais ainda sobre isso, mas teve todo um período de transformação, de maturação, esse primeiro momento de empresa de tecnologia. Como foram os seus principais desafios nesse primeiro ano de Be Delivery? Eu acho que o primeiro ano sempre é mais difícil, porque é um ano de muitas incertezas, né? Você, na sua cabeça, tudo funciona, tudo vai dar certo, tudo, né, vai ser viável, tudo vai ser rentável, mas quando você começa a colocar em prática, aí o negócio muda totalmente. Aquilo ali que você tinha certeza que aquele modelo ia dar certo, na prática não encaixa. Ou não tem aderência do mercado, ou não tem... Então, assim, embora no primeiro ano a gente tenha tido muito sucesso, eu considero que a gente teve muito sucesso no primeiro ano, porque
Nós terminamos já o primeiro ano de Bidelivery, 2018, em 17 cidades. Então, pô, quando você nasce um negócio em fevereiro e em dezembro você está em 17 cidades, eu acredito que foi muito sucesso. Mas, assim, as aplicações, todo, né, o processo de desenvolvimento do produto em si, cara, é muito doloroso, assim. Hoje você olha, tá tudo lindo e tal, mas não vê que lá atrás era sábado, domingo, feriado, madrugada. Muitas e muitas vezes nós ficávamos trabalhar até 3, 4, 5 da manhã, sair aqui de 5 horas da manhã para voltar de 10 de novo, pegado, primeiro ano, porque senão não conseguia o negócio. Então, assim, acho que não adianta romantizar, não, você bota aqui um aplicativo, vai ali, trabalha 2, 3 horas, cara, não vai dar certo. Se quiser que dê certo, pode trabalhar no mínimo 15 horas por dia. Aí, talvez o negócio comece a funcionar, menos que isso, não consigo acreditar, assim, não entra na minha cabeça. Daqui a pouco a gente segue falando mais sobre o Bidelivery no próximo bloco do Memória Viva de hoje. De volta com o Memória Viva de hoje, estamos conversando, entrevistando, contando um pouco da trajetória de vida do empresário Thales Patrese Soares. A gente começou a falar sobre Bidelivery no bloco passado, a gente tem muito assunto ainda a tratar sobre Bidelivery, que é um fenômeno, é um sucesso, está presente hoje aí em todos os estados do país. Daqui a pouco a gente chega nessa etapa do hoje, mas vamos voltar um pouquinho falando sobre o início, né, dessa trajetória, que não foi fácil, né? Todo começo tem as suas dificuldades, tem os seus obstáculos, principalmente quando se fala em novas tecnologias, né, nesse modelo de negócio tão novo que ainda né, se era novo há 4 ou 5 anos atrás, continua sendo ainda hoje, né? São muitos os desafios, Thales. O nosso negócio, assim, cara, a gente faz algumas coisas que parece ser impossível para muita gente. Primeiro que a gente tem uma empresa de tecnologia numa cidade do interior do Nordeste do Rio Grande do Norte, tipo assim, já nada propício, né, em tese, nada propício para ter uma empresa de tecnologia. Segundo, a gente faz logística, que é algo muito complexo. Então nós escolhemos fazer logística e tecnologia, cara, dois segmentos que são muito complexos de se fazer. Tanto que são tão poucas empresas no Brasil, né, que se metem ali a fazer, né, logística. Então, e o primeiro ano nosso, assim, quando a gente não tem a grana, não tivemos aporte, investimento e nada disso, então você tem que ser o marketing, o jurídico, o contábil, o comercial, o financeiro, você tem que fazer todos os setores e é só você e você. Então, inicialmente eu, André e Luan, nós fazíamos de tudo, né, inclusive entregas. No meio da noite, faltou motoboy, pega a moto para fazer entrega, não tem essa. Então, assim, fazíamos de tudo, até que veio o primeiro colaborador, que aí, sei lá, com 2 meses de empresa, a gente já conseguiu ter o nosso primeiro colaborador, depois 2, 3, 4, 5, primeiro ano, acho que a gente terminou ali já com uns 12 a 15 colaboradores. E, como eu disse, 17 cidades. Isso inicialmente já no modelo de franchise, que aí foi onde eu consegui desenvolver todo o sistema, né, toda a estrutura de franquias da BI foi desenvolvido por mim. Inclusive, ou seja, tem que fazer tudo, né? Inclusive a venda das franquias, né? Todas as franquias era eu que vendia também. Era super interessante porque a gente tinha absolutamente nada na empresa, mas eu mandei fazer uma fachada gigantesca assim para botar atrás, porque eu fazia as chamadas de vídeo, então mandei fazer uma fachada, tem até hoje essa fachada ali fora. Aí mandei fazer uns copos assim com a logomarca Bidelivery, uma camiseta, um crachá e tal, ia para frente da câmera e vamos vender franquia, né? Porque o cara entrava na webcam, tudo que ele via era eu de camiseta amarela, com um copo da Bidelivery, com um boné, com uma fachada bem, o cara olhava e disse, rapaz, essa empresa é gigante. Mas na verdade a gente não tinha absolutamente nada, só muita vontade de fazer. E foi acontecendo, né? Foi acontecendo, assim. Desde o primeiro, embora a gente tenha feito a BI para ser uma de Mossoró ali, né, e tal, que inicialmente era para atingir a Delivery Multi Mossoró, mas, cara, a gente tinha em nossa mente que ia ser uma empresa grande, que ia ser uma empresa nacional, tanto que você pega o nosso Instagram lá, o nosso, né,
é B-Delivery BR, desde de sempre. A gente podia ter criado B-Delivery Mossoró, B-Delivery RN, sei lá, mas não, cara, B-Delivery BR. E aí a gente já começou com essa proposta mesmo, e de ser uma empresa nacional. E a gente acreditou sempre muito no nosso trabalho, no nosso, eu falo nós, né, porque foi construído ali eu, Luan e André. Então a gente sempre acreditou no nosso trabalho, no nosso esforço, na nossa dedicação para que o negócio acontecesse. E não podíamos depender de ninguém, e sim de nós mesmos. Então, cara, vamos colocar aqui, vamos dar cara, trabalhar e vamos correr atrás e vai dar certo. Qual era a meta para o primeiro ano de funcionamento? O primeiro ano era a gente fazer 30 mil entregas. Nós fizemos 300 mil no primeiro ano. Primeiro ano de fevereiro a dezembro, né? E aí veio aquele sonho, cara, quando será que a gente vai fazer 1 milhão de entregas? Aí tem até um vídeo bem interessante que eu cheguei assim, a turma e tal, só no dia que a gente fizer 1 milhão de entregas eu vou fazer um churrasco e tal, não sei o que, a galera gravou isso, né, essa promessa, né? E aí, cara, a gente passou 10 meses, 11 meses para fazer 300 mil entregas, e aí com mais 3 ou 4 meses que eu gravei esse vídeo, a gente completou nosso primeiro 1 milhão de entregas. E foi uma festa assim pra gente, porque era um negócio que a gente imaginava fazer em 3 anos, sei lá. Então a gente fez em 1 ano e 2 meses. A gente soltou foguetão e foi aquela festa, porque realmente a gente era um negócio muito distante pra gente, né? E aí depois de 3, 4 meses que a gente tinha feito o nosso primeiro 1 milhão, a gente fez 2 milhões de entregas. E aí mais 2, 3 meses, 3 milhões. Depois 4 milhões. E, né, o negócio foi dando certo, e aí foi crescendo o número de cidades, foi crescendo o número de estados, número de colaboradores também, que é uma quantidade bem significativa aqui para a cidade, então, né? E vai crescendo os setores, e vai crescendo os prestadores de serviço, enfim, fomos guiando aí. Thales, eu acho que passado o primeiro ano, principalmente a gente está falando hoje para um público bem diferente, né? A gente geralmente tem um público aqui hoje que já tem uma vivência maior de empresa, mas aí a gente está falando agora para aquele cara que era vocês 3 anos. Sim. Esse primeiro ano foi muito difícil, foi um ano que teve muita dificuldade. Mas como é que vocês conseguiram vencer esses obstáculos? E aí sim, vem a parte de expansão dentro do negócio de startup. A gente fala aqui, conversamos aqui no bastidor, porque quando é uma startup, você está ali começando, às vezes é uma empresa que tem uma empresa anjo, hoje não, ela é uma grande empresa, aliás, uma das maiores do Brasil. Então, toda essa projeção que foi feita do primeiro ano, e aí os números por si só falam, né, do primeiro 1 milhão a vários milhões de entrega no mês. Então, essas dificuldades até chegar a que a Bia é hoje. Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu rápido foi errar e consertar rápido. Assim, cara, a gente já sabia que a gente ia errar em algum momento. Isso é fato. Não era se, era quando a gente ia cometer algum tipo de erro. Mas o mais importante é você conseguir consertar rapidamente o que você errou. Então, pegando um exemplo aqui de subir uma atualização do aplicativo lá e deu um erro. Beleza, vamos consertar rápido. Então, se tivesse que virar a noite para consertar, a gente virava a noite para consertar. Vamos abrir tal cidade, vamos abrir tal cidade. Deu errado ali a abertura daquela cidade, da operação, vamos consertar rápido e vamos, né, fazer o certo rapidamente. Então, acho que, e de fato a gente não podia perder esse time, é algo que eu falava demais, não podemos perder o time, vamos dar o gás, porque a gente estava, nós somos pioneiros, né, digamos assim, B-Delivery é muito pioneira nesse segmento no Brasil. Então, quanto mais espaço a gente ocupasse, né, mais rápido a gente também blindava o mercado de possíveis concorrentes, porque os concorrentes começam a chegar. Chegou uma época assim que, sei lá, acho que todo dia nascia uma nova startup de logística como a B-Delivery, né, em Mossoró, em todo canto. Todo dia a gente sabia a notícia de uma nova startup, de um novo concorrente, porque quando você vê alguma coisa dando certo, é natural que as pessoas vão, né, criando algo semelhante. Então, todo dia a gente escutava, só que a nossa pressa, né, e foi o que nos fez realmente crescer, foi a gente ter pressa em ocupar o maior número de espaço possível. Tinha cidades que a gente tinha, sei lá, 1000 entregas no mês naquela cidade, mas a gente estava lá presente. E aí quando o cara vinha pra gente, tá em tal cidade, o cara tô.
tinha 1000 entregas lá mesmo, mas eu estava presente na cidade. Então, era uma marca, na nossa marca estava sendo pintada ali, né, naquela cidade. Então, acho que fazer rápido o processo, fazer não perfeito, porque nem sempre sai perfeito, mas fazer aquela história do feito é melhor do que perfeito, né? Então a gente queria fazer e se errasse, consertava rápido. Essa acho que foi uma das estratégias que a gente utilizou. Thales, me corrija se eu estiver enganado, mas eu me recordo do surgimento da B-Delivery e um dos diferenciais da empresa é justamente essa agilidade na entrega, né? Nesse processo de entrega, porque o cliente ele vai, aciona o restaurante, faz um pedido e aí o restaurante, através da BI, consegue um entregador que esteja ali nas proximidades, né? daquela localidade. É um dos diferenciais ainda hoje da empresa? Hoje já não exatamente, porque hoje já, digamos, já tem muitos concorrentes que conseguem trabalhar com essa tecnologia, né? Digamos assim, mas hoje a gente acaba desenvolvendo muitas outras tecnologias, né, de inteligência artificial, que para a gente poder competir dentro do mercado mesmo. Isso eu falo desde tecnologias a algumas outras coisas offline também, que, sei lá, autorização da Anvisa. Nós somos uma das poucas empresas do Brasil que tem autorização para transportar medicamento. Então isso é um diferencial para a gente em relação aos concorrentes, né? Porque o cara que nasce hoje uma startup de logística que vai transportar remédio, muitos deles não conseguem essa autorização. Então, a gente conseguiu. Então, e agora a gente está fazendo um outro processo que a gente vai conseguir transportar remédio, inclusive, para fora do Brasil, se a gente precisar. Então, a gente está fazendo esse processo também dentro da Anvisa. Então, isso são coisas que a gente tem que trabalhar em paralelo, tanto o lado tecnológico da coisa, como o lado... digamos assim, o lado offline também, né? A parte documental da coisa para deixar a empresa toda bonitinha para poder competir no mercado. Thales, os números da B-Delivery aqui em 1 minuto e meio. Nós começamos aí, funcionário, entrega, aquela ali que eu sou fã de números, eu gosto. Legal. Cara, a gente tem... a gente faz ali quase 1 milhão de entregas mês, né? Nós demoramos um tempo para fazer 1 milhão, mas hoje a gente faz quase isso mês. A gente tem 100 e poucos funcionários, né? Assim, nós estamos em todos os estados do Brasil, atuamos em 180 cidades, mais ou menos. Temos um faturamento ali de mais de 100 milhões ano. O número mágico, os motoboys. A gente tem 800 mil entregadores cadastrados nessa plataforma e quase 150 mil empresas, né? Um número interessante, né, durante a pandemia, que foi um dos nossos boom aqui dentro da BI, a gente teve... aconteceu de em um único dia a gente ter 2.500 empresas cadastradas no nosso sistema. Então, organicamente, 2.000 empresas no Brasil procuraram a B-Delivery para fazer entrega em um único dia. Chegou a contratar 30 pessoas no mês, assim. Um mês tinha 60, no mês seguinte tinha 90. Tipo, um boom realmente bem grande. A pandemia, de certa forma, acho que a gente estava no lugar certo, fazendo certo, do jeito certo. E a gente ajudou muitas pessoas, assim, porque... se você analisar esse cenário social, foi muito importante. Quantos garçons perderam seu emprego e viraram motoboy? Quantos? Cara, quantos, sei lá, o cara era mototáxi, sei lá, e virou motoboy, por exemplo. E várias profissões que o cara perdeu o seu emprego e a única forma que ele tinha rápido de conseguir ganhar uma grana era virando motoboy, né? Quantas empresas não fecharam porque conseguiu fazer delivery e conseguiu a BI para fazer o delivery dela, porque ela não tinha tempo hábil para contratar um motoboy, tal, CLT, assinar a carteira do cara, comprar equipamento, não sei o que, bag e tal. O cara não tinha tempo hábil para isso. Ele estava com o comércio dele aberto hoje, amanhã estava fechado. Então a única opção que ele tinha era delivery. E a única opção, em muitas cidades, a única opção que ele tinha para fazer o delivery era contratar a B-Delivery para fazer a entrega, porque ele não tinha como ir atrás de motoboy, entende? Então assim, quantas empresas não foram salvas por isso? Quantas pessoas não passaram fome, realmente que conseguiram se cadastrar na BI e ganhar, e diga-se de passagem, ganhar bem, cara. Tem motoboy que tira 7, 8, 9 pau ao mês, assim. Então não é desmerecido não. Se o cara se dedicar, o cara ganha dinheiro com o motoboy.
Thales, a gente vai para mais um breve intervalo, nosso último intervalo de hoje. Daqui a pouco a gente volta com Memória Viva. Estamos de volta com o Memória Viva de hoje, esse projeto que marca o início das celebrações referentes aos 60 anos da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Mossoró. Nosso convidado de hoje é Thales Patrese. A gente falava no blog anterior sobre Bi Delivery, né, falando um pouco sobre o histórico da empresa. E a Bi, ela é associada da CDL Mossoró, não é isso, Thales? Como é que você enxerga a importância da entidade para as novas gerações de empreendedores? Você que é um jovem empreendedor. Cara, eu acho que tem que ter, assim, é super importante, tanto você ter apoios, né, como você ter, poder participar de frentes, muitas vezes que vão ali em busca de preservar alguns direitos também. Em muitos momentos a gente teve uma situação, né, Estênio, que na pandemia a gente teve lá, a CDL encabeçou uma reunião com o prefeito para a gente poder se posicionar enquanto, né, empresários na cidade, se posicionar também acerca de algumas decisões que, né, ele estava ali prestes a tomar na época. Então, assim, cara, se não é a CDL, quem que vai lá representar a classe, digamos assim? Então, é super importante que a gente tenha esse apoio e acredito que os novos empresários, às vezes a pessoa, quando está iniciando ali, talvez não valorize tanto, porque talvez não tenha passado por alguma necessidade, né, uma situação de precisar. Mas uma hora ele vai precisar estar associado lá à CDL, não tenho nenhuma dúvida disso, cara. Hoje a Mossoró é uma filial Bi Delivery, né? Mossoró hoje, Bi Delivery hoje, a matriz dela é em São Paulo, mas precisamente em Osasco. A gente tentou ficar em Mossoró, nós nascemos aqui, tentamos ficar aqui em Mossoró, essa era a nossa ideia, né? Mas precisa de ter um pouco mais de incentivo, não só fiscal, mas estrutural, econômico e físico também, né? Para motivar que as empresas fiquem aqui, que as empresas, que nasçam novas empresas também na cidade. Então, hoje no Brasil várias cidades têm esses incentivos, e aí foi o caso lá de Osasco, assim, que o próprio prefeito, cara, eu quero que a Bi Delivery esteja na minha cidade e tal, e a gente acabou transferindo a Bi para lá. Então hoje lá, nossa matriz é lá, e a gente tem aqui como filial por uma questão de incentivo estrutural, física e fiscal também. Vamos falar um pouco agora sobre o Thales Família, o Thales Pai, né? Mudando um pouquinho agora de assunto, saindo um pouco do profissional, indo agora para o lado pessoal também. O que é que você sonha para o futuro dos seus filhos? Essa é uma pergunta mais delicada, né? Quando envolve família, filhos principalmente, a gente sempre fica mais sensível, né? Assim, eu sou muito orgulhoso, assim, tenho 3 filhos, uma mais velha 18 anos, está cursando Direito ali na UERN, está no primeiro período ainda. A do meio fez Enem agora essa semana, então provavelmente acho que vai para o Direito também. O mais novo tem 15 anos, mas está começando a empreender já no digital e tal. Quais os nomes deles? A mais velha é Sara, né? A do meio é Julie e o mais novo é Thales Filho. Então o mais novo já está ali começando a querer empreender, então acho que vai pro lado do pai. As mais velhas eu não sei se vão pro lado do pai, se vão pro lado do direito, vão para outros segmentos, mas assim, o que eu mais espero, o que eu mais sonho para eles é que eles possam desenvolver o trabalho com amor, sabe assim, que eles amem fazer o que eles fazem. E o que você mais gosta de fazer nas horas vagas, se é que elas existem, essas horas vagas ali de lazer? Eu, quando eu mais jovem, nunca fui muito cara do esporte, assim, eu jogava bola, mas muito ruim, até hoje eu não sou muito fã de futebol, mas hoje eu gosto de praticar alguns esportes, assim, tanto gosto de pedalar, como gosto muito de wakeboard, gosto de correr, gosto de caminhar, enfim, hoje eu gosto muito de praticar esportes e gosto de tomar aquela cervejinha no fim de semana também, aquele vinho, gosto também, gosto muito de ir à praia. Praia para mim é meu ápice, assim,
adoro ver o mar e tal, estou numa fase bem legal nesse sentido. Mas, então nas horas vagas, eu acho que as principais coisas são essas aí que eu gosto de fazer. Qual é a mensagem que você dá para aquelas pessoas que estão começando a startup agora, que estão entrando no mundo dos negócios? E um conselho que você pode dar, já que a gente sabe que startup diz muito, no começo da startup erre muito, mas aí faça o simples para executar simples. Qual a sua mensagem que você passaria para aqueles que estão agora nos vendo e inspirando com a história da Bi? Aproveita e diga por que Bi Delivery, né? Sim. Tem uma frase bem assim que eu utilizo bastante, que é foco, força e fé, né? Então, cara, eu acho que tem que acreditar, tem que amar e tem que fazer. São 3 coisas básicas para qualquer coisa dar certo. Então, assim, cara, acredite no seu negócio, primeiramente, acredite no seu produto, acredite que aquilo é possível, aquilo é viável, aquilo é rentável, né? Ame aquele negócio como se ama a sua mãe, né? E, cara, arregaça as mangas e trabalha, trabalha. Se estiver trabalhando menos de 15 horas por dia no primeiro ano de empresa, eu acho que o negócio não vai dar certo. Tem que trabalhar pra caramba mesmo. Então, acho que essas três forças ali, 3 frentes que vai conseguir colocar qualquer negócio no segundo patamar, realmente foco, força e fé. Então, fica essa mensagem aí pra galera. Sim, o nome Bi Delivery, inicialmente a gente trocou algumas mensagens pelo grupo do WhatsApp, que tem até hoje essas mensagens gravadas, e a gente queria alguma coisa relacionada à buzina, de bibit, né? Bibit é alguma coisa, mas bibit fica um nome muito feio, né? Até que a gente entrou em Bi. E aí Bi, por ser abelha, cara, combinou, porque a abelha, por natureza, ela faz delivery. Ela quem semeia, né, o pólen e tal, então tem tudo a ver. E quando se fala em marketing, trabalhar com Bi, abelha, cor amarela, o marketing ele desmancha assim de trabalhar. É muito massa você trabalhar com Bi. Cara, você tem muitos elementos e as cores são muito boas para se trabalhar, então pensando por esse lado, por isso ficou Bi Delivery. É um nome curto, fácil de decorar, fácil de dizer, não tem, né, trava-língua, então acho que casou super bem, não vejo outro nome melhor para se ter do que Bi. Vou fazer uma última pergunta bem rapidinho, Thales. Como é que você enxerga a Bi daqui a 10 anos? Cara, enxergo a Bi daqui a 10 anos em alguns países, né? A gente já tem esse projeto agora para 2023, então acho que daqui a 2 anos a gente vai estar dominando alguns países. Acho que esse é o... Não sei se a gente vai ter feito um IPO, se a gente vai estar no comando ainda da empresa, se a gente vai ter lá um conselho para tocar o negócio, mas acho que a Bi tem muito mais espaço do que o que ela já ocupa hoje. Então, meu sonho seria realmente ver o que não só meu sonho, mas o que eu acredito e o que a gente trabalha todo dia para ver a Bi não somente no Brasil, mas em outros países, levando o nome Mossoró. Caramba, fez Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil, tá ali, tá em Portugal, tá na Espanha, tá, cara, massa, vamos para cima. Show. Thales, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Memória Viva. Foi uma bela entrevista, uma bela história de vida, né, Stênio? Sua mensagem final também de hoje. Não, agradecer, eu fico imensamente feliz, né? Porque é um jovem empreendedor. E aí, daqui a pouco a gente vai estar vendo aí a Bi lá de Portugal, a Bi lá de Mossoró e com esses caras. Obrigado, Thales. Obrigado a vocês, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Até o nosso próximo encontro.